Salve, salve galera esperta que curte o canal da RJ. Tô aqui para falar com vocês sobre consumo secundário. Você sabe o que é consumo secundário? Bom, antes de iniciar, antes de falar sobre consumo secundário nesse vídeo, não se inscreve aí no canal, compartilha, né? Estamos nessa luta aí para chegar a 1000 inscritos, eu conto com você. Recentemente no portal Academia Brasil Postos, eu publiquei um artigo sobre consumo secundário. Olha, consumo secundário, o nome já indica do que nós vamos falar. Um consumo que ele não está diretamente relacionado àquilo que você vai se proporcionar. Imagine a seguinte situação: o seu João chega em casa, fala para a esposa, olha, arruma as crianças, todo mundo se veste, toma um banho, arruma, entra no carro, vai para um posto de combustíveis, abastece e volta para casa. Você já viu essa situação? Pois é, não é tão comum assim de se ver. Mas por que a gente não vê isso? Por que a gente não vê? Porque o combustível que abastece o automóvel, a moto, qualquer veículo, ele é um consumo secundário. O consumidor ele não tem o prazer de sentir nas mãos, de olhar, de ver e de utilizar diretamente aquele produto. Diferente de quando você vai para uma loja comprar uma roupa, comprar um celular, ou até mesmo quando você vai a um restaurante jantar, né? Então, essa é uma diferença básica entre consumo primário e consumo secundário. Consumo primário é aquele que eu uso, eu tenho como pegar, como tocar, eu consigo perceber o valor dele imediatamente. E o consumo secundário é aquele que eu utilizo para um outro fim. Ou seja, como é que acontece o consumo de combustíveis? É simples. Você está indo trabalhar e você escuta aquele barulhinho. Tim, o carro entrou na reserva. Você tem que abastecer. Você está voltando de algum compromisso, você está voltando para casa, está indo ao supermercado. Uma série de fatores que tornam esse abastecimento como consumo secundário. E veja a importância que se tem, donos de postos de combustíveis, de entender que o consumidor está ali não tão feliz ou tão animado para adquirir aquele produto, que é um produto que ele não vai ter uma utilização direta, visto que o combustível o carro utiliza para os deslocamentos, para as outras atividades que ele realiza. Veja só que interessante. E isso é tão importante porque nos planos estratégicos das empresas é necessário que você entenda essa condição do consumo secundário, até mesmo para entender e para compreender que ferramentas você vai utilizar, né, como forma de atrair, fazer uma atratividade da atenção do consumidor para que ele possa agregar produtos, para que ele possa aumentar o valor do ticket médio de compra no seu estabelecimento e por aí vai. É muito necessário que você tenha consciência de que esse consumo é quase que um consumo forçado. Eu acredito que se fizer uma pesquisa com os consumidores entre você gostaria de ter um carro que não precisa mais abastecer ou um carro que você precisa ir no posto de combustível abastecer, a gente nem precisaria fazer essa pesquisa para saber qual seria a opinião dos consumidores. Um fato interessante também que é importante levantar nesse vídeo é sobre a questão da atenção do consumidor e a preparação que os seus vendedores de pista vão ter para que eles possam atrair a atenção do cliente, para que eles possam envolver o cliente. E isso não se faz simplesmente com frases feitas, não se faz isso com um passo a passo básico, uma fórmula de bolo, ou seja o que for, né, uma fórmula exata. É preciso que a sua equipe tenha inteligência emocional suficiente, treinada, preparada para que ele possa ter a sensibilidade de envolver o cliente, de entender quando o cliente está com muita pressa, quando ele tem a possibilidade de oferecer um produto ou serviço a mais. Não se pode ficar fixado aquela questão de que tem que oferecer tudo, tem que oferecer gasolina diferenciada, tem que oferecer lubrificante, tem que oferecer aditivo. Não é por aí. É necessário que se entenda que nesse processo de consumo secundário o consumidor está com pressa, ele não quer estar ali, ele não saiu de casa para ir consumir ali. E essa situação emocional ela pode ser revertida
né, com treinamento específico, com muito cuidado, com muita atenção, né, com foco no cliente, né, não de uma forma assim padronizada, A mais B igual a C. Tá? Não estou falando que a gente não tem que ter padrão de atendimento, tem que ter um padrão mínimo de atendimento. Mas a customização do seu atendimento é o que vai ser o diferencial para que seu posto de abastecimento possa, né, atrair a atenção do consumidor. E tendo essa atenção na sua mão, você tem condições de aumentar as vendas. E é mais simples você fazer isso, não é uma coisa muito coloquial, né? O consumidor, o consumo tem mudado muito nos últimos tempos, as formas de pagamento têm mudado, a forma de consumir tem mudado e o consumidor tem mudado muito o seu padrão, né, o seu comportamento em relação ao consumo. Por isso que é importante que os postos revendedores de combustíveis atuem, né, entendam essa mudança e possam promover essa modificação nas suas equipes de vendas. Conhecer o cliente não se trata só de saber o nome, e-mail, telefone e onde mora. Não. Trata-se muito em relação aos desejos e anseios, né? Qual é a perspectiva que o consumidor tem ao entrar no seu posto. Ele está com pressa, ele quer ser atendido o mais rápido possível, porque ele não quer abastecer, ele quer sair de lá e ir resolver todo e qualquer compromisso que ele tenha na vida dele, menos estar ali abastecendo. E o que é que você tem para oferecer? O que é que o posto tem de diferente? Um ambiente agradável, uma equipe bem treinada, sorridente, né, com muita empatia, com desejo de cuidar do automóvel daquele cliente, de lembrar ele que ele tem que olhar, verificar os itens de segurança, que tem ali alguma coisa importante, né, algum brinde, alguma coisa que alerte, né, puxe a sua atenção, principalmente a questão dos filhos. Eu já coloquei aqui, tem um vídeo aqui no canal do RJ que fala justamente sobre uma ação de marketing que um posto da cidade de Açu, no Rio Grande do Norte, fez na época do Dia das Crianças, se eu não me engano. Ele fez uma coisa que super barata, simples. Ele vestiu todos os frentistas, todos os vendedores de pistas de super-heróis. Mas foi uma coisa tão animada que essa comemoração durou a semana toda. E as pessoas iam para lá para tirar fotos. E os filhos começaram a ir vestidos com a fantasia de super-herói para tirar fotos com os vendedores de pista. Olha só que legal. Ele conseguiu uma ação de marketing baratíssima. As fantasias não custaram mais do que R$1.000 para toda a equipe. Uma ação de marketing super barata, envolver o cliente, filho do consumidor deles, que desciam do carro e ela tirava foto com os vendedores de pista e faziam aquele auê, aquela graça, aquela toda dos super-heróis, Superman, Homem-Aranha, Mulher Maravilha e todos lá. Então, essa atratividade, essa busca pela atenção do cliente é o grande desafio que os postos revendedores têm, principalmente por entender que se trata de um consumo secundário. Fica essa dica aqui do RJ. Tem um artigo no portal Brasil Postos falando sobre isso. Procurem lá, né, nas colunistas, colunista do portal Academia Brasil Postos, e lá você pode ter mais detalhes, aprofundar um pouco esse estudo sobre consumo secundário. Um grande abraço.